Pessoal, dando continuidade aí na disciplina de Direito Penal Militar, vamos verificar agora as espécies de pena. Espécie de pena que no primeiro momento aparenta ser uma matéria assim bem simples, mas exige um estudo cauteloso por conta da quantidade que tem, né? Quantidade de pena que tem lá na legislação castrense. Nós temos as penas principais e as penas acessórias. E cada uma delas principais, na principal, privativa de liberdade, não privativa de liberdade, e as acessórias, as que se aplicam, né, de imediato à polícia militar, e as que não se aplicam mais por conta de mudanças oriundas da Constituição de 1988. Então tá, espécie de pena. O artigo 55 do Código Penal Militar, ele traz as espécies de penas principais. Então temos aqui, ó, temos aqui as espécies de pena, né? As espécies de pena. Temos a principal e a acessória. A principal, artigo 55, e a acessória, o artigo 98. Na principal, nós temos penas que são privativas de liberdade. Ou seja, aquele que incorrer naquele crime, ele vai ser privado de sua liberdade. E as não privativas de liberdade? Não vai ser privado de liberdade, mas vai ter uma outra sanção penal. Então tá. As penas principais, né? Quais são as penas principais previstas lá no artigo 55? Então temos lá, são vários linhas, né? Penas principais do 55: morte, reclusão, detenção, prisão, impedimento, suspensão do exercício do posto, graduação, cargo, função e reforma. Vamos lá uma a uma. Pena de morte. A pena de morte, ela é prevista no Brasil, ela existe em caso de guerra declarada, né? A forma a ser executada essa pena está lá no artigo 56, será por fuzilamento, né? Então ela existe lá. A pena de morte, na verdade, ela não é privativa de liberdade, sim, ela é privativa da vida, né? Então ela não é nem privativa de liberdade, nem não privativa de liberdade, né? Ela priva a pessoa da vida, pena de morte. Então não há nem se discutir. Reclusão, detenção e prisão são penas lá privativas de liberdade. Já o impedimento é a suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função, e a reforma são penas principais, porque está lá no artigo 55, que o próprio caput do artigo traz lá, são penas principais, né? Essas daqui, né, são não privativas de liberdade. O impedimento, senhores, a pena de impedimento é aquela pena aplicada ao insubmisso. Quem é o insubmisso? O insubmisso é aquele homem, pela nossa legislação, no ano que ele completa 18 anos, ele tem que fazer o alistamento militar obrigatório. Aí ele vai lá, faz o alistamento militar obrigatório, aí ele é convocado para se apresentar, para ser incorporado, se tornar militar. O que ele faz? Ele não se apresenta. Então o crime militar de submissão, ele é o chamado crime tipicamente militar, né? Só está previsto na lei penal militar e pode ser cometido por civil, né? Ele só pode ser cometido por civil. O civil vai lá, não se apresenta, aí para ele responder o processo, ele é incorporado. Essa pena de impedimento, o que é o impedimento? A lei não prevê o encarceramento do impedido, mas ele fica limitado à unidade militar, onde ele está preso. Ele não fica na cela, mas ele fica só dentro do quartel lá, não pode sair, né? Pena de impedimento. Suspensão do exercício do posto. Quem tem posto, senhores, é oficial. Oficial possui posto. Às vezes o aluno confunde, né? Por conta de brocardos, né? Antiguidade é posto, né? Antiguidade é posto e graduação. Porque oficial tem posto e praça tem graduação. Graduação é praça. A praça tem graduação. Cargo ou função, né? Tanto praça como oficial pode exercer cargo e exercer função. Por exemplo, o sargento que tem lá uma portaria indicando ele, né, portaria dele, comandante de um grupamento de polícia, está exercendo lá uma função. Pode incorrer lá numa pena principal de suspensão, né, suspensão do exercício de posto, graduação, cargo ou função. E a reforma também
traz lá alguns crimes, traz lá como pena principal ser aplicado a reforma. Essas são as penas principais. Agora nós temos lá o artigo 98, as penas acessórias. Interessante o aluno dar uma lida lá, cautelosa, né? Fazer uma tabelinha lá do artigo 55 e do artigo 98. Pode ser que caia uma questão assim, ó. Consideram-se penas principais: morte, reclusão, perda do posto da patente. Certo ou errado? Aquele aluno que estudou vai saber que a perda do posto da patente ela não é uma pena principal. O que fala de posto e graduação na pena principal é suspensão. Suspensão, senhores, é diferente de perda. Suspensão é diferente de perda. Então tá, penas acessórias, né? Acessórias. Perda do posto da patente. Primeiro, senhores, como dito, né? Quem tem posto é oficial. E patente? O que é patente? Patente, senhores, é uma carta, é um diploma para os oficiais das Forças Armadas, assinado pelo Presidente da República, para os policiais e bombeiros militares, assinado pelo governador do estado. É a chamada carta patente. Então, perda do posto da patente. Você perde o posto e perde a patente. Perde aquela carta patente, como se fosse um diploma, né? Aí tem uma outra pena acessória. Indignidade para o oficialato, né? A indignidade para o oficialato, ela está prevista lá no artigo 100, como pena acessória. Fala assim, ó: fica sujeito à declaração de dignidade para o oficialato o militar condenado, qualquer que seja a pena, nos crimes de traição, espionagem ou covardia, ou em qualquer dos definidos nos artigos 161, 235, 240, 242, 243, 244, 245, 251, 252, 303, 304, 311, 312. Vejam, senhores, que a pena acessória de indignidade para o oficialato, ela não se importa com a quantidade de pena aplicada, como aquela situação lá da perda da função, no caso de pena superior a 2 anos, né? Que também existe no Código Penal Militar. Mas ela se importa com o tipo de crime. É o tipo de crime que torna aquele autor indigno para ser oficial. Temos também lá incompatibilidade com o oficialato, está lá no 102. Né? São 2 crimes. A exclusão das Forças Armadas, perda da função pública, ainda que eletiva, né? A inabilitação para o exercício da função pública, a suspensão do pátrio poder, tutela ou curatela, suspensão dos direitos políticos. Nós vemos aqui, senhores, várias situações que só serão aplicadas na Justiça Militar da União. Por quê? Porque algumas dessas situações aqui só poderiam ser aplicadas, por exemplo, para civil. Um civil, por exemplo, que comete um crime militar na Justiça Militar da União, a depender do crime, ele pode ter decretado pela Justiça a perda da função pública, ainda que eletiva, né? Dependendo do crime militar cometido por aquele autor. Quando fala aqui, ó, na exclusão das Forças Armadas, que também seria exclusão da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro Militar, até o advento da Constituição Federal de 88, também era aplicado para os integrantes da Polícia Militar e do Bombeiro Militar. Ele era condenado a uma pena superior a 2 anos, de imediato lá, perda da função pública. Acontece que a Constituição Federal trouxe algumas garantias. O artigo 125 da Constituição Federal, parágrafo 4º, ele fala assim, ó: compete à Justiça Militar Estadual julgar os militares nos crimes militares previstos em lei e nas ações judiciais contra atos disciplinares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil. E a perda do posto da patente é competência do tribunal. Ou seja, a perda do posto da patente da graduação das praças hoje, só com sentença transitada no tribunal. Aí teve uma discussão, então o cargo é vitalício, não é vitalício, mas não é o caso nós entrarmos nessa discussão. O fato é que para a perda da função, mesmo com uma condenação criminal, é necessário o processo administrativo próprio, ou seja, conselho de justificação para os oficiais, conselho de disciplina para as praças com estabilidade, processo administrativo disciplinar para as praças sem estabilidade. O conselho, lembrando aí, né, conselho de disciplina também para as praças especiais,
sabem vocês quem são as classes especiais, que é o aluno oficial e o aspirante oficial. Temos aqui então as espécies de penas previstas lá no Código Penal Militar. Vamos verificar agora, senhores, a extinção da punibilidade. Extinção da punibilidade, mais uma matéria aí prevista no nosso edital, né? Extinção da punibilidade, o que é a extinção da punibilidade, gente? Quando o agente comete um crime, ele vai naturalmente responder pelos seus atos, né? Aquela sua conduta é típica, é antijurídica, ele vai responder pelos seus atos, e vai ser aplicado a ele pelo Estado uma punição. Acontece que em algumas situações essa punibilidade ela é extinta. Quando que ela é extinta, né? Vou colocar aqui, ó, extinção da punibilidade. Extinção da punibilidade, né? É o artigo 123 do CPM que traz as causas de extinção da punibilidade. Artigo 123, deixa eu achar aqui rapidamente, né? Traz lá as causas de extinção da punibilidade. Fala assim, ó, causas extintivas, artigo 123, extingue-se a punibilidade. 1. Pela morte do agente. 2. Pela anistia ou indulto. 3. Pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso. 4. Pela prescrição. 5. Pela reabilitação. 6. Pelo ressarcimento do dano do peculado culposo, né? Aí, parágrafo único, a extinção da punibilidade de crime, que é pressuposto elemento constitutivo ou circunstância agravante de outro, não se estende a este nos crimes conexos. A extinção da punibilidade de um deles não impede, quanto aos outros, a agravação da pena resultante da conexão. Vamos lá então, né? Tem lá o artigo 123, que a punibilidade se extingue, primeiro caso, né? Primeiro caso, artigo 123, né? Artigo 123. Ele fala o seguinte, ó. Extingue-se a punibilidade. Extingue-se a punibilidade. 1. Primeira causa de extinção da punibilidade. Morte do agente. Morte do agente. O agente está lá respondendo pelo crime, seja qual for o crime, vem a falecer. Como é possível, senhores, aplicar uma punição em alguém que já morreu, né? Não é possível. Então, primeira causa de extinção da punibilidade, morte do agente, né? Segundo, aqui, ó, segunda causa, extinção da punibilidade. Aqui, ó, anistia ou indulto. Neste caso aqui, vale fazermos uma observação. Indulto. Há uma confusão, há um equívoco que trata sobre indulto. Todo ano temos lá aquela saída temporária dos presos, né? Saída temporária de Natal, saída temporária de Dia das Mães. Senhores, o nome é saída temporária. Equivocadamente eles falam, indulto. Indulto de Natal, indulto de Dia das Mães. Não é indulto. Indulto, senhores, é o perdão, é o esquecimento, né? Para uma pessoa individual. Por exemplo, se a presidente Dilma, né? E o indulto, a anistia e o indulto é exclusivo do presidente da República. Se a presidente Dilma resolver conceder um indulto ao Fernandinho Beiramar, o que vai acontecer? Vão abrir a porta da cela e ele vai sair livremente, né? O indulto, ele é dado a uma pessoa, já condenado, uma pessoa só. O Código Penal Militar, ele não fala sobre a graça. O Código Penal Comum, ele fala anistia, graça e indulto. A graça é aquela graça concedida, aquele perdão, né, concedido para aquela pessoa. Mas existe uma possibilidade de aplicação da graça no Código Penal Militar, em caso de guerra, no condenado à morte. O presidente da República pode conceder a ele a graça, mas não vamos entrar no mérito, né? Então o indulto, ele é aquele perdão para uma conduta de uma pessoa só. A anistia é o esquecimento de fatos praticados durante um período. Então, por exemplo, estão anistiados crimes militares,
cometidos no estado de Rondônia no ano de 2011. Então, qualquer um que cometeu qualquer tipo de crime militar, por exemplo, no ano de 2011, vai ser esquecido. Vamos afinar mais, né? Nós tivemos uma lei dessa, né? Consideram-se anistiados os crimes militares relacionados com o movimento paredista do ano de 2011 no estado de Rondônia. Então, todo mundo que cometeu o crime naquele período, entre o começo e o final do ano, isso é anistia. A anistia, então, embora haja o crime, ela extingue a punibilidade, aquele crime não pode ser punido. A anistia também, ela extingue todas as causas do crime. A anistia, ela pode ser aplicada antes mesmo de ser oferecida a denúncia. Já o indulto não, tem que haver lá uma condenação, né? Outra causa extintiva da punibilidade, né? É a retroatividade de lei que não mais considera o ato como criminoso. Retroatividade de lei que não mais considera o ato criminoso. Não temos nenhum exemplo aqui no direito penal militar, mas eu vou trazer um exemplo. Do Código Penal Comum. Por exemplo, o adultério. O adultério, até um tempo atrás, ele era considerado crime. Deixou de ser considerado crime e agora é apenas há uma reprovabilidade lá moral. Mais uma causa aqui excludente da ilicitude é a prescrição. A prescrição, senhores, prescrição tem uma coisa interessante para nós anotarmos aqui sobre a prescrição. Ou seja, a prescrição, se fôssemos fazer alguma pergunta, alguma questão relacionada sobre a prescrição, eu falaria da deserção. Por quê, gente? Porque o Código Penal Militar, ele traz lá, no artigo 125, o prazo de prescrição. Artigo 125. Fala aqui, ó. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no parágrafo 1º deste artigo, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade combinada ao crime, verificando-se: prescreve em 30 anos a pena de morte, em 20 anos se o máximo da pena é superior a 12, em 16 anos se o máximo da pena é superior a 8 e não excede a 12, em 12 e tal. Traz todas as causas lá. Ocorre, senhores, que a deserção, ela tem uma situação diferente. O próprio artigo da norma, ele traz lá que no caso da deserção, no artigo 132, que o crime de deserção, para ele prescrever, o autor deve ter 45 anos de idade, se praça, e 60 anos se oficial. Ou seja, se eu fosse fazer alguma pergunta sobre extinção de punibilidade, eu colocaria lá as causas do artigo 125, vocês devem ler, e perguntaria sobre a deserção. Considerando que a deserção possui pena máxima de tantos anos, é correto afirmar que, conforme o artigo 125, prescreve em tantos anos? Né? Aí aquele que não deu uma lida mais minudente, né, vai errar. Deserção, 45 anos se praça, 60 anos lá se oficial. Uma outra aqui, ó. Uma outra situação. 4. Pela reabilitação, né? Pela reabilitação. Mais uma outra. Pelo ressarcimento do dano no peculato culposo.
né? Está lá no artigo 303, parágrafo 4º do Código Penal Militar, né? Vamos lá, continuando aqui. Já falamos da prescrição da deserção, né? Vamos fazer um breve intervalo, e na sequência nós já vimos aí, nós já vamos fazer a última aula, já deste cursinho na matéria de Direito Penal Militar. Vamos tratar sobre tipos de ação penal.